Bom dia, meu irmão, minha irmã, bem-vindos a este nosso encontro da reflexão da Palavra de Deus. Hoje, quinta-feira, dia 20 de maio, da 7ª semana da Páscoa. Estamos nos aproximando da solenidade de Pentecostes. E, justamente, a vida da igreja, animada por esse Espírito, nos dá de verdade a consciência de que aguardamos a volta do Senhor, porque é o tempo da igreja, na esperança, nos fortalecendo nele, enfrentando todas as dificuldades, problemas, o que for, mas no Senhor. Porque o Senhor tarda, olha, já são mais de 2000 anos, quando será que ele volta? Quando continuamos na perseverança, continuamos animados, continuamos na fé, animados por esse Espírito que o Senhor nos envia. A primeira leitura de hoje é dos Atos dos Apóstolos, capítulo 22, aí pega o versículo 30 e pula e vai para o capítulo 23, dos versículos 6 ao 11. Aqui damos um salto nos Atos dos Apóstolos, em que coloca quase o fim da carreira de Paulo, na qual ele é preso, será julgado, enfim. E depois os Atos dos Apóstolos, ainda que não coloca, não descreve a morte de São Paulo, seu martírio. Porém, aqui coloca um pouco que Paulo foi acusado quando foi a Jerusalém. Os judeus o prenderam, etc. O tribuno o socorreu, porque viu que era um cidadão romano. Enfim, nós temos que ver várias coisas que aconteceram nos Atos dos Apóstolos para chegar a esta leitura, que é a prisão de Paulo. Paulo está sendo julgado. E o tribuno, como que eu vou dizer, chama os seus acusadores, os judeus, para saber, se descobre do que Paulo quase que mataram ele. E Paulo, muito esperto, sabendo que os judeus estavam divididos entre o partido dos saduceus e dos fariseus, ele sendo fariseu, diz que, olha, é disso que ele está sendo acusado, a fé na ressurreição, isso divide a assembleia, etc. Não? Ao ponto que não se consegue, no fundo, fazer o julgamento. Mas que coisa! No final da leitura, diz, o Senhor a Paulo: tem confiança, assim como destes testemunho de mim em Jerusalém, é preciso que tu sejas minha testemunha em Roma. E Paulo ficará um tempo em Roma, evangelizará, ainda que preso, e depois morrerá em Roma. Mas aqui é o final da carreira. E Paulo não está triste, está até o último momento, usa da prisão, usa de tudo, usa de um julgamento, usa de todas as dificuldades para testemunhar, para anunciar, diante do tribuno, diante do rei Agripa, de quem for. E por isto, nós veremos nesses dias, amanhã, sábado, também Pedro e a sua missão, que Pedro também morrerá em Roma, será martirizado e tudo isto. Então, acompanhamos que estes primeiros discípulos, apóstolos de Cristo, depois da missão, de terem vivido a sua vida anunciando o Evangelho, proclamando a palavra, aceitam dar a vida, testemunhar a obra de Deus neles com a sua vida, com a sua prisão, sofrimento, etc. E tentam animar os irmãos. Por isso, Paulo, estando na cadeia, escreverá uma boa parte das suas cartas, para animar os irmãos. E olha que coisa, como que um sujeito em uma prisão tem força, anima os irmãos na fé. E os irmãos, sabendo que ele está preso por causa da fé, isso, em vez de entristecê-los, de deixar-lhes para baixo, não, os animam na fé. Por isso espero que as dificuldades da vida, e as dificuldades hoje da igreja, do que for, não nos desanimem, a dificuldade da tua vida. Que mantenhamos firme na fé,
Por isso as cartas de Paulo, as cartas do cativeiro, as cartas da prisão, são cartas fortes, profundas, que nos animam. Recomendo de verdade lê-las. São cartas que nos ajudam quando a gente está num sofrimento, numa angústia, numa dificuldade. Porque ele sim ajuda a igreja, orienta, corrige problemas de uma comunidade específica, mas também, de alguma maneira, nos fortalece na fé, porque está falando, é um homem que fala a partir da prisão, das cadeias, das correntes do sofrimento. Não é uma situação confortável, não é um sujeito que está corrigindo, animando, exortando os irmãos numa situação bela e tranquila e folgada. Não, está numa prisão. E espero que essas cartas animem você e a mim também a permanecermos firmes e fortes na fé. O evangelho de hoje é do Evangelho de São João, capítulo 17, dos versículos 20 ao 26, ainda é o finalzinho da oração sacerdotal de Jesus na ceia. E agora Jesus pede ao Pai e roga, não só pelos discípulos, mas por aqueles que acreditarão na palavra, no anúncio que os discípulos farão, aqueles que acolherão a palavra dos discípulos. Você, eu, que temos acolhido ao longo da história, não hoje, na nossa geração, temos acolhido a palavra dos discípulos. E é por nós que o Senhor hoje reza em especial. Se nesses dias rezava pelos discípulos, pelos apóstolos, para protegê-los, para ajudá-los, aqueles que tenham força de sair a anunciar a palavra, agora roga, pede, intercede por aqueles que vão acolher a palavra dos discípulos, por cada um de nós. Para que eles, de verdade, nós sejamos um com o Pai. Desfrutamos de uma intimidade, de um amor, de algo, de uma familiaridade com Deus enorme. Ser um com o Pai e o Filho. Não? Porque acolhendo a palavra é reconhecer quem é Cristo, reconhecer que Ele é o enviado do Pai para mim, que me ama, que o Pai me ama. E este amor é tão grande que enviou o próprio Filho para me ajudar, para me salvar, para tudo. Por isso Jesus quer que a gente conheça a glória. Só que Cristo, se a gente vai olhar a palavra glória no Evangelho, está falando da sua cruz, da sua paixão. Então, peraí. Então Jesus quer que eu conheça o sofrimento, a cruz, o martírio. Talvez alguns de nós experimentaremos sofrimentos, dificuldades, perseguições, talvez. Alguns de nós passaremos pelo sofrimento, pelo martírio. Porém, conhecer a glória de Deus é conhecer como Deus está perto, o seu amor, e Deus agindo em nós, nos fortalecendo nas dificuldades, nos problemas, nos sofrimentos, na cruz, dá motivo não só da gente experimentar a glória de Deus, a sua assistência, a sua força, e ver que de nós sai uma força que não vem de nós, e glorificar a Deus, mas também glorificar o Pai com a nossa vida. Que é isto que Jesus já tinha dito no Sermão da Montanha, que nós, agindo bem, vivendo bem os mandamentos, possamos glorificar o Pai que está nos céus, com a nossa vida, com o nosso viver, com o nosso testemunho. Por isso Jesus quer que a gente experimente a glória dele. Não é tanto que ele está desejando o sofrimento, mas ele sabe que às vezes o sofrimento será algo inevitável. Mas que neste sofrimento, da mesma maneira que ele foi glorificado, experimentou a glória do Pai e glorifica o Pai com a sua vida, o seu testemunho, nós também possamos dar testemunho e glorificar o Pai e experimentar a nossa glorificação, a ascensão, acolhida na vontade de Deus. E por isso espero que o Senhor sempre nos ajude a nos manter firmes na fé, apesar das dificuldades e dos sofrimentos que possamos ter na vida. Ânimo, coragem, confiados nessa palavra, nessa intercessão de Cristo por cada um de nós, para que de verdade as nossas fraquezas não nos façam duvidar, jogar tudo para o alto e manter firme e acesa a nossa fé em Jesus. Oremos.
Bendito és tu, Pai Santo, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Bendito és tu por esta palavra. Ajuda-nos de verdade a confiar que mesmo que apareçam dificuldades, problemas, perseguições, tu estás conosco, nos ama, nos protege, nos defende e quer que guardemos esta fé para ser um sinal, um testemunho no meio do mundo da tua obra de salvação que queres fazer também por tantas pessoas hoje que sofrem no meio do mundo. Isto pedimos por teu Filho que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, meu irmão, minha irmã, para o nosso encontro da reflexão da Palavra de Deus.